Ouça agora uma palavra de fé, com o pastor Rogério Postigo. Hoje eu convido você a abrir a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Atos, capítulo de número 28, nós encontramos aqui a nossa mensagem de hoje. Nós falamos que hoje iríamos fazer os nossos inimigos virarem cinzas, combatendo o mal que atinge a família. Aqui no livro de Atos 28, eu vou ler alguns versículos, mas deixa eu apenas contextualizar para que as pessoas entendam o que é esse assunto aqui que nós vamos tratar. A Bíblia fala de Paulo, o apóstolo Paulo, que estava num barco, que tinha como objetivo ir para Roma. Ele seria levado para Roma. E ele estava num barco como um prisioneiro, não tinha direito a falar nada. Colocaram ele na embarcação e levaram embora. No meio dessa viagem, há um naufrágio. Antes desse naufrágio acontecer, todos já estavam em desespero e já achavam que ninguém iria sobreviver. A Bíblia diz que não havia mais esperança em nenhum deles. Todos estavam se entregando à morte, já não comiam há alguns dias, passando mal, o barco para cima e para baixo, e aquelas ondas e tal, e eles acharam, vai ser o nosso fim. Nessa condição, o apóstolo Paulo buscou a Deus, e Deus falou com ele. E Deus disse para ele, Paulo, o anjo de Deus chegou para ele e diz, o anjo de Deus, disse Paulo, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. E ele me disse que Deus me deu todos aqueles que navegam comigo. Amém, pessoal? Você crê nisso também? Você crê que Deus já te deu todos que navegam com você? O Paulo creu. E ele disse, eu creio que vai ser assim como me foi dito. Por mais que ele estivesse no meio de uma turbulência violenta, em um mar agitado e que não houvesse esperança nenhuma, porque não havia diferença entre dia e noite, a escuridão era completa, o barco podia bater numa encosta qualquer, podia afundar, naufragar, eles podiam virar comida de tubarão. E por mais que tudo isso fosse uma situação gravíssima, a palavra de Deus trouxe a Paulo a convicção, a certeza. Deus falou com ele que Deus havia lhe dado todos quanto navegavam com ele. E o detalhe e ele diz, e eu creio que vai ser assim como me foi dito. Então, varões, compete a cada um agora se alimentar, comam, porque o barco vai afundar, mas nós não vamos morrer. E assim, conforme Deus falou com ele, aconteceu. O barco afundou e eles chegam a uma ilha chamada Malta. Chegando a essa ilha chamada Malta, lá eles são recebidos pelos nativos daquela ilha. O que me chama muita atenção, preste atenção no que eu quero te falar. Se não fosse esse vento contrário, se não fosse essa ventania toda, veja Atos 27, versículo 4, Diz assim, e partindo dali fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários, diga, os ventos eram contrários. Então o que estava acontecendo? Os ventos eram contrários. Eles estavam indo para onde? Para Roma. Mas os ventos contrários obrigaram eles a navegar por Chipre e foram acabar parando na ilha de Malta. Se não fossem os ventos contrários, Paulo nunca chegaria a Malta. Não fazia parte do plano ir para Malta. O objetivo era ir para Roma, mas eles foram parar na ilha de Malta. Se não fossem esses ventos contrários, a grande realidade é que Malta nunca teria vivido o avivamento que viveu. Alguém já diz por aí que há males que vêm para o bem, não é? Há situações que surgem e que às vezes a gente não imagina. É um vento contrário, é uma luta que aparece, é uma adversidade que surge. É às vezes uma crise, uma doença, um problema qualquer. Os ventos contrários às vezes nos levam aonde a gente não planejava ir. Mas Deus tem um propósito.
Não existe nada que esteja fora do controle dele. Você crê nisso ou não? Você crê nisso ou não crê? Você crê que a sua vida está nas mãos de Deus? Então, por mais que os ventos sejam contrários e te levem a lugares que você não pretendia ir, faça você passar por situações que você não imaginava jamais passar. Mas se você se mantiver firme, fiel a Deus, esses ventos contrários vão te levar a lugares que trarão avivamento para a sua vida. Foi o que aconteceu na ilha de Malta. Porque ele é levado para um lugar que ele nem imaginava ir. Não era o propósito, não fazia parte do plano. Eles iam para Roma, eles não iam para Malta. Mas os ventos contrários obrigaram eles a irem para Malta. Seu destino então era Roma. Porém o plano de Deus era maior do que o que eles imaginavam. Amém? Digo, os pensamentos de Deus são maiores do que os meus. Os planos de Deus são muito maiores do que os meus. Então, às vezes, a gente planeja coisas, a gente sonha, a gente idealiza coisas, mas o que vai prevalecer? São a vontade de Deus que vai prevalecer. E o vento contrário soprou e levou eles para a ilha de Malta. Olha o que diz a Bíblia Sagrada, aqui no texto de Atos 23, versículo de número 11. Atos 23, 11. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também aonde? Em Roma. Então Deus já tinha dito para Paulo que Paulo iria testificar de Cristo, ele iria anunciar o evangelho em Roma. E ele estava indo para onde? Para Roma. Bom, então Deus já falou que eu vou testificar de Cristo lá em Roma, então realmente eu tenho que ir para Roma. Mas o vento contrário leva a ilha de Malta. E agora? E agora? Quando ele chega em Malta, olha o que acontece. Capítulo de Atos 28, que vai dizer assim: havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta. Verso 2. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos, por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora fugiu do calor e lhe acometeu a mão. Olha para mim aqui, por favor. Mais um ensinamento importante para todos nós. Observe. O fogo já estava aceso. Diga, o fogo já estava aceso. Mas o fogo não pode apagar. Amém? Diga comigo. O fogo já estava aceso, mas o fogo não pode apagar. E para o fogo não apagar, o que é que a gente precisa? De lenha. A gente precisa continuar mantendo o fogo aceso. Diz a Bíblia Sagrada para nós no livro de Provérbios. Vamos ver lá rapidamente o que diz aqui o texto de Provérbios. Olhe bem com atenção comigo. O que é que a palavra do Senhor fala para nós em Provérbios 26? Provérbios 26, no meio da Bíblia praticamente, né? Diz assim para nós no capítulo 26, verso 20. Provérbios 26, versículo 20. Diz assim: sem lenha o fogo se apagará. Você veja que coisa. Então, se não há lenha, o que acontece com o fogo? O fogo apaga. Na ilha de Malta, então, os nativos receberam ali todo do povo que escapou daquela embarcação que afundou, e eles então recebem, acendem um fogo para aquecê-los, porque devia estar frio, a água fria, e eles então precisavam se aquecer para não ter problema de hipotermia, né? E eles ali estão sendo aquecidos. E o que o Paulo faz? O Paulo vai no meio do mato, pega lá os gravetos, pega lá as madeiras e traz para continuar mantendo o fogo aceso. Sabe que esta é uma missão minha e sua?
Sabe, eu penso que Deus está procurando hoje pessoas como Paulo, que se preocupam em manter o fogo aceso, que se preocupam em manter a chama sem deixá-la apagar. Existem pessoas que já estiveram muito aquecidas na vida, hoje estão frias na fé, porque não tiveram o cuidado que Paulo teve, a preocupação que Paulo teve. Na vida de muitos, a chama se apaga porque não estão buscando gravetos, porque não estão buscando lenha para esse fogo manter-se aceso. E assim, a chama do Espírito na vida de muitos se apagam. São pessoas que começaram bem, que foram recebidas da igreja, encontraram a chama, sabe? Assim como o povo da ilha de Malta, que recebe aqueles que estão frios, quase que estão sofrendo com hipotermia, e ali naquela hora, eles encontram fogo e se aquecem. Poxa, que alívio, que bom, que gostoso. Como disse Paulo, olha, eles usaram de não foi pouca humanidade, eles se preocuparam com a gente, mantiveram lá um fogo aceso, acenderam a chama, e nos receberam com esse fogo, mas esse fogo precisa ser mantido. Manter o fogo aceso é responsabilidade individual, é responsabilidade minha, responsabilidade sua, é responsabilidade de cada um de nós, amém? Quem está entendendo, diga amém. Sabe, é responsabilidade nossa. Você chega aqui na igreja frio, desanimado, sem força, sem ânimo, às vezes caído no pecado, nos vícios, numa vida destruída, cheio de problemas, e você encontra a chama, você encontra uma fogueira acesa. Você encontra esse fogo que te aquece, que tira você da mornidão, que tira você do pecado, que tira você da vida errada, que liberta você do vício, que liberta você da prática pecaminosa, da idolatria, da bruxaria, da feitiçaria, do engano. Aí você chega aqui e encontra este fogo, e esse fogo é o fogo consumidor do Senhor. Hebreus 12 vai dizer para nós que o Senhor é um fogo consumidor, amém? E este fogo destrói as obras do diabo, este fogo queima o pecado, este fogo destrói a doença, este fogo quando passa destrói qualquer que seja o mal. O fogo reduz tudo ao quê? A cinzas. Reduz o mal a cinzas. O fogo de Deus é um fogo inteligente, é um fogo que queima o que tem que ser queimado, mas conserva o que tem que ser conservado. O fogo de Deus queima aquilo que não presta, o fogo de Deus destrói aquilo que tem que ser destruído na nossa vida. Ele é um fogo consumidor, diga glória a Deus. E este fogo consumidor quer passar na sua vida. Mas só que preste atenção, manter o fogo aceso é responsabilidade sua. Manter esse fogo aceso na sua vida é sua responsabilidade. Há pessoas que não cumprem com essa responsabilidade. Não são pessoas que, como Paulo, está preocupado em buscar gravetos para poder manter acesa a chama. São pessoas que às vezes só querem encontrar o fogo aceso na igreja. Ah, essa igreja, poxa, podia ser uma igreja mais avivada. Ah, essa igreja podia ser uma igreja mais fervorosa. Mas preste atenção, diga comigo, eu tenho que ser uma brasa. Diga, eu tenho que estar em brasa. Eu preciso ajudar a aquecer essa chama. Eu preciso ajudar a manter essa chama acesa. Eu não posso achar que a responsabilidade de manter a chama acesa é só de quem está no altar. A responsabilidade é do pastor, a responsabilidade é de quem está no altar. Também é. Mas não só. A responsabilidade de manter a chama acesa na sua vida, ela é sua. É você que tem que manter a chama acesa na sua vida. Você tem que conservar essa chama. E Paulo então vai no meio do mato, busca as madeiras, os gravetos, traz, para quê? Para não deixar o fogo apagar. Levítico capítulo 6, verso 13, vai dizer que essa responsabilidade é nossa, de manter essa chama acesa e não deixá-la apagar. É responsabilidade nossa. Levítico 6, 13. O que está escrito lá? Vamos ver, não custa. Está aqui do lado. Levítico, capítulo 6. Eu vou ler o verso 12 e 13. O fogo, pois, sobre o altar, arderá nele, não se apagará. O sacerdote acenderá lenha
nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Diga glória a Deus. Quem é esse sacerdote? A Bíblia diz que o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Então todos nós somos sacerdotes e temos, portanto, a missão de manter esse fogo aceso, de não deixar essa chama se apagar. Observe que o versículo diz que a cada manhã eles faziam isso. Toda manhã eles iam lá e colocavam lenha para que o fogo não apagasse. Faça isso na sua vida. Faça isso na sua vida. Para não deixar esse fogo apagar, todo dia coloque lenha. Traga lenha. Por quê? Porque, como disse aqui, o Espírito Santo, no livro de Provérbios, deixou registrado para nós, a verdade é que se mantiver a lenha, o fogo não apaga. Amém, pessoal? Provérbios 26, versículo 20. Sem lenha, o fogo se apagará. Se não houver lenha, o fogo apaga. Aí a continuação do versículo vai dizer: e não havendo maldizente, cessará a contenda. Também é para a gente pensar, que tipo de fogo nós estamos mantendo aceso? Se estamos mantendo o fogo de Deus, ou se estamos mantendo o fogo estranho na nossa vida? O fogo que o inimigo quer incendiar. O fogo que o inimigo coloca. E o fogo que ele traz é um fogo de contenda. É um fogo de intrigas. Às vezes de coisas que o inimigo vem para envenenar. Igual a víbora que veio e picou a mão do Paulo. Certamente a mão, quando alguém picado por uma cobra, começa a esquentar. Você começa a ver aquele calor, sentir um calor. Porque na hora que o veneno começa a entrar no corpo da pessoa, aquilo começa a gerar um problema sério. E é preciso vencer esse veneno. É preciso apagar a chama do inimigo. Como é que eu apago a chama do inimigo, pastor? Quando a chama de Deus em você está acesa. Por que Sadraque, Mesaque e Abednego, jogados dentro de uma fornalha, não queimaram? Porque o fogo que estava em Sadraque, Mesaque e Abednego era maior do que o fogo que Nabucodonosor mandou acender. Como é que eu não me queimo quando o fogo em você é maior do que o fogo do inimigo? Quando você está aceso pelo Espírito de Deus. Quando você não deixa de forma alguma o inimigo prevalecer na sua vida. Aí você vai fazer como os heróis da fé em Hebreus 11. Eles apagaram a força do fogo. Da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram. E colocaram exércitos inimigos em fuga. O fogo de Deus em você tem que estar aceso. Tem que ser mais forte do que aquele fogo do inimigo. Do que o fogo estranho. Amém? E às vezes o maligno tenta colocar esse veneno. Você preste atenção, cuidado com esse veneno. Você é de Deus. Você conhece a Deus? Então não deixe o veneno do inimigo entrar em você. Às vezes esse veneno são aqueles sofismas, aqueles pensamentos contrários ao que a palavra de Deus ensina. E que você tem que destruir esses sofismas, esses pensamentos contrários. Essas mágoas, você tem que vencer essa mágoa. Tem que tirar a inveja do coração. Às vezes aquela paixão que surge, uma paixão proibida, uma paixão com alguém, que aquilo é uma cilada do diabo. É uma ação maligna querendo destruir a sua vida, sua família por completo. Então você tem que apagar essa chama do inimigo. Como é que eu faço isso? Acendendo a chama de Deus em você. A hora que o fogo do Espírito Santo vem sobre a sua vida, o fogo estranho não prevalecerá. Prevalecerá o fogo que o Espírito Santo nos traz. Jesus disse que nós seríamos batizados com o Espírito Santo e com fogo. Este fogo de Deus passa
e queima esse fogo estranho. Acaba, extingue esse fogo estranho. Amém? Tira aí o efeito que esse veneno pode e traz consequências na vida das pessoas. Porque o veneno, quando ele entra, esse veneno maligno, ele vai trazer tristeza, abatimento espiritual, vai trazer problemas físicos, doenças, enfermidades, vai trazer angústias, depressões, vai trazer uma porção de situações que são maléficas. Mas quando você tem o fogo do Espírito de Deus em sua vida, você vai apagar o fogo estranho. Você vai apagar o fogo do maligno. Você vai destruir essa obra do diabo. Ele diz: sem lenha o fogo se apagará. E não havendo maldizente, cessará a contenda. Tem uma tradução que diz que não havendo caluniador, encerra-se a briga. Você veja que coisa. Não havendo caluniador, encerra-se a briga. Então essa lenha que alimenta o que não presta, tem que ser tirada da nossa vida. Por que existe o fofoqueiro? Porque existem pessoas que dão ouvidos à fofoca. Não é verdade? Se não houvesse pessoas que dão ouvido à fofoca, a fofoca não existiria. Alguém vem falar mal de você para mim. Mas espera aí, vamos chamar essa pessoa, vamos ver o que você está falando aí é verdade. Não chama essa pessoa não. Então, vamos orar por ela aqui, em vez de falar dela. Morreu o assunto. Mas se começa, não acredito, nem me conta. É isso mesmo? Ai, meu Deus. Sabe que eu pensava que essa pessoa era diferente? Você já deu ouvido à fofoca, já contaminou-se com ela, e daqui a pouco está falando para outro o que você ouviu. Que você não sabe nem se é verdade. E que às vezes não é verdade na maioria dos casos. Que é fofoca, intriga. Que às vezes é coisa, picuinha do capeta, o fogo estranho. Se você tira isso, acabou a contenda. Mas quem alimenta isso só gera mais chama do inimigo na vida da pessoa, trazendo dor, sofrimento, contenda e tudo que não presta. E é isso que o diabo quer. Saia fora dessa cilada de Satanás. Conserve-se em Deus. Busque a lenha que acende o fogo do Espírito. Busque essa lenha e aí você vai ver como será benéfico. Amém? E a Bíblia diz para nós o que aconteceu. Vamos voltar a Atos 28. Aí a Bíblia diz então, verso 3: e havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Então a cobra, que quando jogada aquelas madeiras no fogo, na verdade tinha uma cobra ali no meio, e o Paulo não viu. E o Paulo, quando jogou no fogo, ela deu um pulo e ela agarrou a mão do Paulo. Quando ela agarrou a mão do Paulo, preste atenção, que não foi aquela picada de mordeu, soltou, e aí o veneno ficou lá dentro do Paulo. Não. A cobra agarrou a mão do Paulo e não soltou. Isso então tornou-se visível de todos que lá estavam. Os nativos viram a cobra pendurada na mão do Paulo. E olha o que a Bíblia fala para nós. Então diz aqui, e havendo Paulo ajuntado a quantidade de vídeos, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Verso 4, e os bárbaros, vendo-lhes a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Olha para mim aqui, por favor. Quando as pessoas elas não têm entendimento da palavra, elas tiram da sua cabeça, sabe, as piores, o raciocínio dessas pessoas, formulam dentro delas, mas as piores ideias. Elas viajam na maionese, como diz por aí. E elas imaginam um monte de coisa. Assim estavam esses bárbaros, que não conheciam a Deus,
Não sabiam que Paulo era um homem de Deus. Até o momento, Paulo estava ali como apenas um prisioneiro naquela ilha. Ninguém conhecia quem era Paulo. Ninguém sabia dele. Eram nativos, eram pessoas que Paulo não conhecia e que não conheciam Paulo. Mas aquela chegou a hora de Deus exaltar, de levantar o Paulo como um servo de Deus dentro daquele lugar. Sabe, amigos, às vezes a luta aparece exatamente porque Deus quer que nos tornemos conhecidos. Para quê? Para que através de nós o nome dele seja exaltado. Então, às vezes, lutas que surgem, elas surgem porque Deus tem um propósito ali. Há um plano de Deus. E Deus, nessa hora, exalta o Paulo diante de todos que lá estão. Observe com atenção que os bárbaros diziam: esse homem é um homicida, escapou do naufrágio e agora a justiça não o deixa viver. Era o conceito deles, era a ideia da cabeça deles. Ele não vai morrer. Todos ali nativos conheciam bem aquela cobra, sabiam que quem era picado por ela morria. Eles não falavam mentira, falavam verdade. Só que o conceito deles estava errado, achavam que era a justiça de Deus ali. Versículo 5. Mas, o que é que Paulo fez, pessoal? Sacudindo ele a víbora no fogo. Eu chamo a tua atenção que Paulo não ficou para os nativos, mas e aí? É verdade? Essa cobra realmente é venenosa? E agora? O que vai ser da minha vida? Preste atenção que quem é cheio do fogo do Espírito não tem que dar ibope para o inimigo. Se você anda dando muito ibope para o inimigo, é porque está te faltando ser cheio do Espírito. Você está dando ibope para o inimigo por quê? O Paulo não ficou dando ibope para o inimigo. O Paulo não ficou lá, e agora? É verdade, e a cobra? Isso e aquilo. O Paulo não fez isso. O que o Paulo fez? Paulo pega aquela víbora agarrada à sua mão e leva para o fogo e começa a sacudir ela no fogo. A cobra deve ter sentido um cheirinho e disse: tem churrasco aí. Estão fazendo algum churrasco. Que coisa boa, né? Esse churrasco, peraí, ela chega à conclusão: opa, peraí, o churrasco sou eu. Aí ela abriu a boca e aí soltou a mão do Paulo. Quando ela percebeu que o negócio estava feio para o lado dela. Sabe, às vezes o inimigo está achando que vai conseguir o que ele quer. Não, você é de Deus. Você tem que se levantar sério em oração e queimar esse capeta, queimar esse inimigo, fazer esse inimigo ser destruído. A cobra achou que ia matar Paulo, pois quem virou cinzas foi ela. Ela que caiu no fogo, ela que virou cinzas ali no meio daquelas chamas. Ele sacudiu a cobra naquele fogo, e a Bíblia diz assim: mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. Interessante. Sacudindo no fogo, não padeceu nenhum mal. Olha que coisa séria. Ele podia ter tentado outra forma? Não. Ele fez a cobra virar cinzas. Verso 6. E eles, os nativos, esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, eu chamo a tua atenção agora para essa palavra, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Tremendo, né? Deus fez com que aqueles nativos mudassem de parecer. Aquilo que tinham como verdade, eles abandonaram, porque chegaram à conclusão de que aquilo que eles tinham como verdade não era verdade. Todos que são picados por essa cobra morrem. Opa, alto lá. Tem uma exceção. Todos, menos o servo de Deus. E quando eles veem que Paulo não morre,
eles mudam de parecer. Meu irmão, é hora da gente acreditar nisso. Todos dizem, o seu filho, coitado do seu filho, coitado da senhora. Realmente seu filho não tem mais jeito não. Daqui a pouco eles vão mudar de parecer. E vão ver que tem jeito, porque para Deus tem jeito. Ah, mas essa pessoa, vai morrer. Não tem o que fazer. O doutor disse, olha, está internado, o caso é grave, é sério, e o que espera essa pessoa não é outra coisa, senão a morte. Mas Deus faz mudar os pareceres. Daqui a pouco o doutor vai dizer, eu não estou entendendo o que aconteceu. Não entendo. Mas, realmente, é um milagre. É algo estranho. É algo que eu não imaginava que pudesse acontecer. Você está bem. Em vez de morrer, em vez de ir para o caixão, você vai para casa de alta. Deus pode reverter qualquer parecer. Deus fez com que aqueles nativos que achavam que era o fim de Paulo, que isso? Ele é um Deus? Porque como pode alguém ser picado por essa cobra e não morrer? Deus faz os pareceres serem trocados, pessoal. A Bíblia diz que Deus faz o sábio voltar atrás. O médico é um sábio na ciência que ele estudou. E muitas vezes ele dá um parecer baseado na sua sabedoria. Mas Deus faz com que a sabedoria do homem se torne loucura. Deus reverte situações. Deus muda pareceres. Deus faz com que aquilo que era impossível para o homem se torne possível. Ele pode reverter qualquer situação. E mudou o parecer. Agora diziam, é um Deus. Preste atenção, que agora aqueles nativos que achavam que ele era um condenado pela justiça divina, agora chegam à conclusão de que não, ele não é um condenado pela justiça divina. Este homem é um Deus. Como pode ele sobreviver sendo picado por uma cobra venenosa? Versículo 7. E ali próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Preste atenção nisso. Quem era Paulo, pessoal? Um prisioneiro. Mas depois do que aconteceu com ele, a fama dele se espalha na ilha de Malta. O que é esse homem? O principal da ilha, chamada Públio, o homem rico de lá, mandou chamar Paulo. Disse, Paulo, por favor, eu quero te hospedar aqui na minha casa. E recebeu Paulo. E o Paulo foi até lá. Ele era um prisioneiro sendo recebido na casa do maioral da cidade, do mais rico da cidade. E agora, quando chega na casa lá, olha o que acontece. Diz o versículo 8. Aconteceu estar de cama, enfermo, de febres e desenteria, o pai de Públio, o pai desse ricaço lá, que Paulo foi ver. O Paulo se interessou. Peraí, cadê? Quem é que está enfermo? Seu pai está enfermo? Posso ir até ele? E levaram ele até o leito onde estava o homem lá, acamado, com febre, com desenteria. E Paulo foi vê-lo. E havendo orado, olha agora, o Paulo foi e orou pelo homem. E pôs as mãos sobre ele, aquela mesma mão que foi picada pela cobra. E que não trouxe consequência nenhuma para Paulo. Aquela mesma mão que ele impõe sobre o homem. E aconteceu o quê? E o curou. E feito pois isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades. E o que é que aconteceu? E sararam. Começou um baita de um avivamento naquela cidade, naquela ilha. O local de refúgio de um naufrágio, um plano que Paulo não tinha e que ninguém no barco tinha, ir para aquela ilha. Estamos indo para Roma, mas no meio do caminho, Deus decide usar Paulo de uma forma poderosa.
um vento contrário aparece. Tudo surge querendo impedir que Paulo chegue a Roma, onde Deus falou que ele seria testemunha, não importa. Chega na ilha de Malta e lá Deus usa Paulo poderosamente para trazer um baita de um avivamento naquele local. Tudo é revertido. Agora, não só o principal da ilha, mas também os demais enfermos daquela ilha eram levados ao Paulo, e Paulo orava por eles, e o Senhor curava todo mundo. Diga glória a Deus. Verso 10 diz: os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Diga glória a Deus. Então agora o Paulo chega, é usado por Deus, abençoa aquele povo, e eles então distinguiram com ele com muitas honras. Paulo agora é recebido com honrarias. Quem era Paulo, pessoal? Um prisioneiro dentro da embarcação. E que Deus reverte tudo. E agora é recebido com honrarias. E além de tudo isso, mais, eles vão e provêm tudo que Paulo precisa para cumprir a missão dele, indo a Roma para lá anunciar o Evangelho. Deus proveu, supriu, deu os recursos necessários que eles precisavam. Quer dizer, deram para eles um barco, que não é barato, a embarcação para eles viajarem, uma embarcação para pegar o mar, tem que ser uma embarcação boa, não pode ser qualquer uma, tem que ser grande, porque eram mais de 200 pessoas naquela embarcação, eram mais de 200 homens, então tinha que ser um negócio grande, um barco grande para tanta gente. E eles foram com esses mais de 200 homens, voltando para o mar, até chegar em Roma, para cumprir a missão. Deram tudo que eles precisavam, supriram toda a necessidade. Muito provavelmente esse homem aí, o tal do Públio aqui, que era um homem ricaço da ilha, bancou tudo. Outros devem ter ajudado também, e os recursos vieram, e a obra foi feita. Deus é sábio. Deus sabe fazer tudo que é necessário. E aquilo que era o fim de Paulo, tornou-se no avivamento da ilha de Malta. Aquilo que parecia não ter solução, Deus mostrou que tem solução. O nosso Deus é poderoso para reverter qualquer cenário, qualquer parecer que existe a nosso respeito. Vamos cumprir a nossa parte, mantendo a chama acesa, e o resto fará o Senhor. Amém? Você ouviu uma palavra de fé com o pastor Rogério Postigo. Siga nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, @pr.rogériopostigo e @IIGDBHMG.